questão da casa do Senhor. Bom, dá sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Nós muitas vezes passamos por esse texto, mas o que nos chama a atenção é uma ordem de lembrança que Jesus nos dá. Principalmente nesses tempos que vivemos, onde as coisas desse mundo nos encantam, o pecado ele perdeu mais o sentido real da palavra para muitos. O pecado continua sendo sujo, continua sendo transgressão da lei. Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado. E essas verdades elas não mudam, são imutáveis, pois o próprio Deus é imutável. E nós estamos vivendo os dias de carnaval. E eu resolvi falar desse assunto hoje, porque muitos vivem carnaval durante o ano todo. Sua vida é o carnaval. E esses dias são os dias que elas mais se revelam. O que é triste é quando o cristão também se envolve com essas coisas. Ou talvez o crente, o cristão mesmo não se envolve com essas coisas, o crente se envolve. Porque Tiago fala do crente e tem o diabo também é. Então, tem a diferença de ser crente e ser cristão. Lucas 17, eu vou começar a ler o verso 22 em diante. Nós vamos falar sobre o tema dessa passagem, desse perícope. Não, eu vou tratar só de uma lembrança que o Senhor nos pede. Acompanhe comigo a leitura de Deus. A sua versão está diferente. Pode projetar aí a nova versão transformadora para o pessoal acompanhar, por favor. Então disse aos seus discípulos: aproximam os dias em que desejarão ver o templo do Filho do Homem, mas não verão. Dirão vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não sigam. Porque assim como o relâmpago que lampeja, ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o dia que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Verso 6. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca, veio um dilúvio, destruiu a todos. Verso 28. E o mundo será como o tempo de Ló. O povo se ocupava nos seus fazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Verso 30. Sim, tudo será como sempre foi até o dia que o Filho do Homem será revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Verso 32. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à sua própria vida, perderá. Quem abrir mão da sua vida, salvará. Pai eterno, Tu és bendito e soberano sobre nós. Senhor, nós pedimos que o Senhor traga, Senhor, a nós o que emana da Tua palavra, para que possamos, Pai, entender o seu significado e a sua significância para nós. Ó Deus eterno, nos use, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dar ênfase aqui no verso 32 e 33, porque é a ordem de Jesus. Jesus, está na tua Bíblia aí, exatamente como está na nova versão transformadora, ele pede para que lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló.
Nós aqui, no texto lido agora, diante dos irmãos, nós estamos falando aqui do período escatológico. E não é o assunto que nós vamos abordar agora. Não é. Porém, aqui o Senhor dá lampejos da sua vinda. Ele não dá data, Ele não nomeia o dia, a hora, não dá essa data para nós. Mas Ele dá sinais de como será a sua volta. E isso deve preocupar muito você e a eu. Lampejos, dicas. O Senhor está dando dicas de como e o dia que Ele está voltando. Vai acontecer mais ou menos os dias de Noé e mais ou menos os dias de Ló. E o Senhor lembra depois, aí é onde nós vamos trabalhar, lembre-se do que aconteceu ao esposo de Ló. Agora eu vou perguntar à igreja e os irmãos podem responder. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás e não gostava do sol. Muito bem. Olhou para trás e virou a estátua do sol. Irmãos, esse lembrete aqui faz com que nós possamos observar que a vida de Ló, ela não era perfeita. Não, ela não era perfeita. Mesmo que Pedro chame ele de justo, nós vamos olhar isso. Mesmo que o Senhor tenha ouvido as orações, as súplicas daquele homem, mas nós vamos voltar agora lá para Gênesis 19. E vamos observar, não vamos observar com os irmãos todo o capítulo 19, nós podemos ver que a vida de Ló não era a perfeitona, não era. Porém, através do pedido do seu tio, Abraão, o Senhor poupou ele e a sua família. Então, volte comigo lá para Gênesis e vamos dar uma analisada aqui. Os irmãos conhecem a história de Ló? Conhece? Conhece, né? Abraão descendeu, foi? Ele foi teimando com Deus. Os irmãos lembram da teima? Quem lembra da teima? Senhor, mas se na cidade tiver 50, o Senhor não vai poupar 50 justos? Vai destruir o justo ou o injusto? Não, se tiver 50 eu poupo. Não é assim? Senhor, mas eu vou me atrever a falar mais uma vez. E se tiver 45? Se tiver 45 justo, eu vou poupar. Senhor, mas assim, eu estou meio sem graça em falar para o Senhor. Não estou querendo ser chato não, tá? Mas se tiver 30, Abraão, eu também vou poupar. Senhor, é assim, estou até sem graça em falar para o Senhor. Mas e se tiver 20? Se tiver 20, eu vou poupar. 20 justos em Sodoma, vou poupar. Senhor, mais uma vez só, não vou falar mais do assunto. Só dessa vez. Se tiver 10 justos, eu vou poupar 10 justos. Irmãos, eu olho para essa passagem aqui, a gente tem que olhar para essa passagem aqui com o olhar de um israelita. Eu não posso olhar para esse texto com o olhar nosso aqui, porque a gente não percebe as nuances da gravidade que é o texto. Por quê? Vocês não recordam quando tio e sobrinho separou-se? Abraão permitiu que Ló escolhesse o lugar que fosse, ok? Certo sim? Certo? Confere? Ele resolveu ir para a cidade de Sodoma. Bonito, de longe parecia que era uma maravilha. Foi. Só que toda cidade tem uma cultura. Tem cultura. Quando um israelita, um judeu, lê esse texto, ele fica assustado. Por quê? Não só da depravação que havia na cidade de Sodoma, mas algumas coisas que aconteciam lá também. O grau de perversidade que havia
homens. E não estou falando só do homossexualismo, e só disso que já resolvi a questão. Mas é muito pior também. Se vamos lembrar, um dos mandamentos que foi dado para o povo de Israel era o quê? Acolher as viúvas, os pobres, mas quem? Povos? Não. Estrangeiros. Quando olhamos para o texto aqui, como israelita olha para o texto, o estrangeiro, quando chegava na cidade, ele queria ser protegido. Por quê? Porque toda cidade ela tinha um muro. E se você observar lá no capítulo 19, Lois já estava sentado na frente da cidade, e quem sentava-se na cultura, daqui sentava-se à porta da cidade, eram líderes. Ali era levado para ser julgado questões, os seus anciões ficavam à porta da cidade julgando várias questões morais, cívicas. Então era resolvido ali na porta da cidade. Inclusive, os moradores de Sodoma questionou Ló: você também é forasteiro, você já está querendo nos julgar? Você é juiz entre nós? Também é forasteiro, você não é um de nós. Então nós entendemos que o texto mostra que Ló já estava ali há um tempo, e ele já estava ali até fazendo julgamentos. Ele era líder ali na entrada da cidade. Então quando você olha para o texto aqui, você começa a ver coisas que não batem na cabeça de um israelita. Espera aí. Ele foi para uma cidade onde a perversidade era terrível. Ele era juiz ali, mas ao mesmo tempo como juiz ele aceitava coisas que estavam acontecendo ali. Era uma normalidade. Ele foi salvo pela súplica do seu tio Abraão, ok? Foi salvo por Abraão. Porque, irmãos, a gente tem que analisar o seguinte: se Abraão não suplicasse para a salvação do seu sobrinho ali, quem destruiria, se Deus não destruísse Sodoma, a própria Sodoma ia destruir todos os valores de Ló, todos que ainda restavam. Eu vou lembrar os irmãos aqui para a gente avançar. Não é o que eu quero mostrar para os irmãos, mas eu estou dando só um contexto histórico para os irmãos tentar ver com os olhos do israelita. Um forasteiro não queria ficar fora dos muros, ele queria ficar onde? Dentro da cidade, protegida numa casa. Esses homens aqui, os anjos, eles não queriam ficar em casa alguma. Eles não, eu quero ficar na praça. Eu não quero ficar dentro de casa. Vocês vão observar lá no verso 2, quando ele insiste para eles ir para casa, eles não queremos ficar em casa de ninguém, queremos ficar na praça. Você não, peraí, todo forasteiro quer ficar protegido. Esses homens não queriam ficar. O tamanho da perversidade do povo. Não queria ir em casa de ninguém, queria ficar ali. E outra coisa, estou correndo aqui, estou mostrando os pontos, irmãos, aqui. Foi necessária a destruição de Sodoma? Foi necessário. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Eles tirou uma família dali, poupou uma família. Aquela família obteve graça, não pela justiça da própria família, não, pela súplica de Abraão e por graça. Porque se você olhar, há uma coisa que não casa,
próprio Ló. Quando aqueles homens batem na porta querendo estuprar os estrangeiros que estão na casa dele, qual foi a oferta que Ló ofereceu para aqueles homens? As filhas. Irmão, quando um israelita olha isso aqui, ele olha assim e diz assim: esse estilo literário é para causar espanto para o leitor daquela época mesmo. Quando ele olha, você não pode. Como pode isso? Ele oferecer as filhas para serem estupradas, faça o que quiser com elas, só não mexe com meus estrangeiros. Pode isso? Então isso mostra o que Sodoma estava criando no coração de Ló. Em termos práticos, irmãos, e nós vamos avançar no texto. Será que em nossos dias nós estamos vivendo numa Sodoma? Nós estamos vivendo na Babilônia. E Babilônia hoje não é uma área geográfica, é um sistema. Quando a palavra Deus fala que o mundo jaz no maligno, né? O planeta Terra é do diabo, o diabo não é nada. Se você acha que você é pobre, pense no diabo, mas pobre. O mundo jaz no maligno porque é o sistema que vivemos, sistema político, econômico, social, ideológico. Esses valores não se harmonizam com a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. Todo o sistema já está no maligno. O príncipe desse século está comandando essas coisas. E a pergunta é: será que nós estamos compactuando com a Sodoma, com a Babilônia? Nós estamos vivendo normalmente nos dias de Noé? Será que, da mesma forma que Deus resolveu destruir aqueles dias de Noé, se você voltar lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus viu que a maldade do homem ia cada dia aumentando e por fim ele resolveu destruir toda a raça humana, mas ele olhou para Noé, achou graça em Noé, viu Noé um homem justo e bom, temente a ele. Será que nós somos essas pessoas? Que é o Deus olha para nós e diz: esse aqui é diferente, esse não é ímpio, ele não é mais ímpio, ele não ama a impiedade, ele não abraça os valores desse mundo. E nós vemos os dias de carnaval que crente abraça isso, abraça com a maior facilidade. Tem o carnaval gospel, está aí, diz que é o maior do mundo, aqui no Brasil, está no Guinness Book. O carnaval dos crentes, não dos cristãos, dos crentes. Cantam músicas que muitas vezes é cantada nas igrejas, muitos deles saem com panfleto, mas com samba no pé, com vestes que você olha para eles como ditos crentes, você não vê diferenciação dos incrédulos, você não vê. Está no dia de hoje pulando o seu carnaval, oferecendo ao Deus Baco, que vem de bacanal, toda sorte de imundícia. Está aí hoje. Vamos analisar isso. Nosso mundo beber da sua água, que não é assim mais. O pastor falou que ia trocar água, eu acho que ele completou a água e já tinha. Sim, vai comer. Dito isso, meus irmãos, os irmãos já lembram do contexto do capítulo 19 de Gênesis, de toda a trajetória, ok? Do sobrinho de Abraão. Agora, no verso 26, é exatamente o que o irmão citou. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e transformou uma coluna de sal. Enquanto Deus estava destruindo ali toda a
perversidade, matando, destruindo, pulverizando Sodoma e Gomorra, aquela mulher olhou para trás. E esse olhar para trás nos traz um sentido que o próprio Jesus depois fez que lembrássemos. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se dela. Lembre-se do comportamento que ela teve no momento que a graça estava sendo aplicada sobre aquela família. Aquela mulher preferiu lembrar do que ela tinha lá em Sodoma. Em Sodoma, os valores de Sodoma, talvez os seus bens. Os irmãos lembram quando houve a separação de sobrinho e tio? Eles se separaram por quê? Cada um foi para um lado. Por quê? Ambos eram muito ricos. Aí começou o patrimônio de um misturar o patrimônio de outro. Então, os pastores começaram a brigar com os outros pastores, alguns separaram. Vão para um lado, vão para o outro. E assim fizeram. Esse homem era muito rico, tinha muitas posses. E quando esse homem teve que abandonar tudo, ele foi morar onde? Numa caverna isolada, com suas duas filhas. Os irmãos percebem o grau de perversidade que havia em Sodoma, e os irmãos não brinquem com isso, que perversidade mundana contamina a gente também. Mesmo nós sendo chamados de justo, nós vamos ver isso lá em 2 Pedro, ele é chamado de justo. O Senhor ouvia clamores, aquele homem era angustiado, porque estava no meio daquela perversidade toda. Aquele homem foi para zoar, estava numa caverna, as suas filhas embebedaram, fizeram o quê? Irmãos, quando Isaías olha esse caso de incesto aqui, ele fica assim, não pode, o Senhor era justo? Como um homem justo desse aqui? Aconteceu isso. E dali nasce duas nações inimigas. Vocês não sabem quais são as nações inimigas? Altamente inimigas, ferrenhas. Ali nascem, irmãos, os moabitas e amonitas. Aquelas duas gerações, parentes de Abraão. Parentes, não sei se é sobrinhos avó, né? Sobrinhos netos, né? De Abraão. Que é uma relação incestuosa ali. Ló também era pai e era avô. Os seus filhos eram confusão danada. Mas desse pecado aí nasceram duas nações inimigas. Então observe que sistemas mundanos, irmãos, pode te contaminar. Se você realmente não foi lavado e remido, se você é apenas crente e não cristão, se for apenas crente, você pode aceitar essas coisas de maneira natural. Aquelas moças olharam ali e disseram, vamos perpetuar a espécie, a nossa linhagem, com o nosso pai. Elas fizeram isso, para elas era normal. Normal. Elas viam isso todo dia em Sodoma. É normal. Relações incestuosas, relações homossexuais. Esse tipo de pecado para eles era tranquilo. Não podemos brincar com aquilo que eles estão relativizando e falando que hoje é normal, que não é normal. Pecado. O pecado não constitui, ele paga um salário, e esse salário ele não muda. O pecado ainda tem um salário, e esse salário é pago. Ainda bem que não é pago na hora, paga depois e paga, e a morte. Salário ainda é a morte. Vamos virar, vamos dar uma idinha lá em 2 Pedro. Nós estamos olhando aqui, nós estamos falando do posicionamento da esposa de Ló. E vamos olhar, porque nós temos que olhar num contexto maior. Por quê? Ló, ele carregava parte de Sodoma com ele. Porque os valores
acompanhou ele. Até a sua teimosia, a sua enrolação para sair, você percebe que ele estava preso ali. Ele não queria sair. Ele foi quase que arrastado pelos anjos. E foi tipo um cordão. Anjo puxa Ló, que puxa esposa, que puxa filhos, depois a esposa olha para trás, seu coração está preso naquela cidade pecaminosa. Porém, mesmo diante disso, observe lá em 2 Pedro faz sua menção de maneira diferenciada. Observe, 2 Pedro, no verso 7. 2 Pedro 2, verso 7. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, porque ele era um homem justo, afligido com a vergonha da imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. E Pedro está mostrando que mesmo que ele estava ali acostumando com aqueles valores, no fundo, algo incomodava. Ele conhecia Yahvé, ele conhecia Deus que não contempla pecado. Você já sentiu isso em algum lugar? No seu trabalho, na escola, em algum lugar, que você está ali, a sua alma está afligida, você está triste, você está no meio daquele sistema ali podre, e você diz, aqui não é meu lugar, eu estou sofrendo nesse lugar, eu não queria estar aqui. Pelas circunstâncias ou pelas escolhas que fiz, eu estou, mas eu sei que eu não estou agradando a Deus aqui, estou afligido. Você já sentiu isso? Meus irmãos, eu sinto isso o tempo todo. Eu falo, Senhor, me leva. Eu sou peregrino e forasteiro, eu não pertenço a esse lugar. Cada dia mais a perversidade ganha proporções alarmantes. Cada dia mais a igreja está se tornando, qual é a palavra? Inclusiva. Meu Deus! Está gravado, se alguém quer me processar hoje, vai me processar. A igreja nunca foi exclusiva, isso não vem na Bíblia. Igreja inclusiva? Não. A igreja acolhe pecadores, e uma vez, ouvindo o Evangelho, esses pecadores transformam-se de vida. Esses pecadores encontram Jesus e sua vida é transformada. Essa conversa que temos que ser inclusivos, meu irmão, isso é conversa mundana. Isso é coisa que o homem quer ouvir, para não ser confrontado com a palavra de Deus. A igreja tem que abraçar todos. Jesus abraça todos. Mas Jesus não quer que você fique em pecado. Ele morreu por ele. Jesus morreu por pecado. Ele morreu para você não vivesse mais em pecado. Jesus acolhe todos, acolhe. A igreja não vai acolher todos. Mas todos que entrarem não pode ficar diferente. Tem que sair diferente. Tem que ouvir o Evangelho que muda. Se o Evangelho for pecado, não criando nem igrejas para os homossexuais. E aí? Botaram o nome de igreja, não é igreja. A igreja continua sendo a santa, noiva, lavada e redimida que vai encontrar com Cristo. Essa não é prostituta. As suas vestes são santas, são puras. Como falou agora na escola bíblica, é branco. O branco é sinal de pureza. A noiva de Cristo não é uma placa de igreja, é a igreja que vai além dos séculos, mas ela é pura, é santa, ela não brinca com o pecado, ela não compactua, ela tem nojo de pecado, ela abraça pecadores com a finalidade de dar ela ter transformação. Senão não faz sentido. Nesse 2 Coríntios 5,17, aquele que está
em Cristo, nova criatura é. Mas não ser nova criatura não é a mesma criatura. Uma lagarta não quer virar borboleta, e nunca mais a borboleta quer virar lagarta. Não pode arrependir de ser borboleta, quer virar lagarta. É a metamorfose que Cristo cria nas pessoas. Essa é a verdade. Nós olhamos para Pedro, citando a vida de Ló, e nós observamos que Ló era um homem angustiado, que estava no lugar, por sua escolha, ele escolheu ir para lá, mas ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, e aquilo ali me incomodava muito. Se os irmãos virar um pouco mais a sua Bíblia, algumas páginas, acompanhe comigo, lá em 1 João, sobre essas verdades. Essas verdades são imutáveis. Você não pode brincar com isso e não negociar essas coisas. Essas verdades não são negociáveis. 1 João 2, 15 e 17. Vou ler para os irmãos aqui. Se vocês já abriram, me acompanhem. Não amem o mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Tem uma afirmação aqui bem contundente. Não amem esse mundo aí. Não amem esses valores, esse sistema. Que essas coisas não façam parte de nós. Por quê? Então, por que depois? Porque o mundo oferece apenas desejos intensos, prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações, bens. Isso não provém do Pai, não provém de Deus. Mas o mundo, verso 17, e este mundo passa, e com ele tudo, e as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Essa é a situação que temos que viver. Não amar esse mundo. Hoje estamos vivendo os dias de carnaval. Para alguns o carnaval começa dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, a vida da pessoa é um carnaval. Mas hoje, quem estava no armário, né, de estar popular aí fora, sai do armário. Né? Mostra quem realmente é hoje. Mas mostra na máscara. Na verdade, o carnaval tira a máscara. Tem muito crente que bota máscara no carnaval, que na verdade ele só tirou a sua máscara de crente. Ele usa máscara para enganar os cristãos e se faz como cristão. E no carnaval, ele tira a sua máscara. No carnaval, na folia de carnaval, a pessoa bota a máscara? Não. O crente tira ela e só mostra quem ele realmente é. Por quê? Ele ama esse mundo. Ele ama esse mundo, ama as coisas que esse mundo oferece. Tudo que desagrada a Deus, ele ama. Ele não é nascido de novo. Ele não faz parte da adoção de filhos. Ele não nasceu do Pai. Ele nada mais é que um filho do diabo, no João 8, 44. Tem filhos de Deus? Tem. Mas lá em João 8, 44, mostra quem são os filhos do diabo. Se você abrir sua Bíblia, você vai descobrir quem é o filho do diabo. Leia, talvez você é um deles. É forte a palavra? É forte. Mas é forte de maneira qual você possa despertar para um novo nascimento, nascido de novo, nascido em Cristo Jesus. Como o Senhor, lá em Lucas, ele faz essa menção, ele faz e continua. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló, ou a mulher de Ló. Ele continua no verso 33. Quem se apegar à própria vida, a perderá. E quem abrir mão de sua vida, a salvará.
Esse é o Evangelho. O Evangelho é eu todo dia morrer para mim mesmo, morrer para minhas vontades, morrer para esse mundo e agora nascer em Cristo Jesus. Nascer em Cristo. Como posso nascer em Cristo? É crendo que Ele é meu único e suficiente Salvador. Aí você vai deixar de ser crente, você se torna um cristão. Um cristão é aquele que se assemelha a Cristo. Agora, como DVD, eu estava ouvindo os irmãos citar quem é o sal. Nós somos o sal? Você é a luz do mundo? Por que você é a luz do mundo? Eu citei os irmãos mencionar. Eu sou luz porque a luz não deriva de mim. Eu sou a luz porque o Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. E eu estou imitando o meu mestre. A luz do mundo brilha em mim. Eu não ando mais em trevas, eu ando agora na luz. Se você é esse crente, você está andando no caminho do Senhor. Então você é um crente como Satanás. Então, meu querido, que esse dia de hoje seja o dia que você reflita, seja o dia que você peça para o Senhor, eu não quero mais fazer a vontade do meu pai, diabo. Eu não quero mais ser filho do diabo, como está escrito em João 8,44. Eu não quero ser mais aquele que faz a vontade do meu antigo pai. Eu quero nascer em ti. Lá em João 1, verso 2, fala: a todos deu poder de ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você quiser ser um filho de Deus, basta apenas crer. Crer em Jesus. Crer em Jesus não é uma crença falar que Jesus, eu creio em Jesus histórico. Um dia teve Jesus verdade. É crer que Ele é salvífico, que Ele pode transformar um imundo em um limpo, ou um sujo em um limpo. É o sangue de Jesus que faz isso e purifica o homem de todo pecado. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado por essa manhã de estudo da Sua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos proporciona através da Tua palavra. Ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos santifica. Muitas vezes ela é amarga, mas muitas vezes também ela sara feridas, ó Pai, e restaura o homem da sua pequenez e da saúde aos nossos ossos, uma vez que confessamos nossos pecados, uma vez que colocamos nossa fé totalmente em Ti. Ó Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem os seus que a ouvem, a acolhem e não compactuam com as coisas desse mundo, tudo aquilo no qual o Senhor domina. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem os 7 mil que não se dobram diante dessas coisas. Ó Deus eterno, abençoa a Tua igreja, que foi lavada e remida pelo sangue do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Nos leve em paz. Nos abençoe, Senhor, para que à noite possamos estar em Tua casa novamente, prestando culto somente a Ti, entoando louvores e agradeço o Teu santo nome. Nos leve em paz e eu oro no próprio nome de Jesus. Amém. Amém? Uma oração silenciosa, nós vamos encerrar.